gente, tudo bem, Lu? Tudo bem com vocês? Bem, meu amor. Mais um episódio do nosso podcast Isso Pode Brasil aqui pelo YouTube. Ó, episódio 81 hoje, Mais tá? uma quarta-feira, episódio 81 já. Já. Que maravilha. Que gostoso! Adoro quando chega esse momento da gente se falar aqui também, além do rádio, estamos na internet, no YouTube com vocês, toda quarta-feira às 7 horas da noite, aqui neste canal. E a gente já faz aquela pergunta para você que já está aí acompanhando a nossa live, se você é inscrito por aqui. Ainda não? Como é que tem que fazer? É o seguinte, pessoal, vai lá, se inscreve no canal, ó, dá o like, dá o joinha, que quanto mais o pessoal der joinha e like aqui pra gente, o vídeo vai ser mais divulgado. Com certeza. Comente à vontade também, dá essa força pro nosso projeto. E maratona que tem muita entrevista bacana. Tem muita entrevista legal aí para você maratonar o canal, todos os assuntos, praticamente todos os assuntos já passaram por aqui, hein, no nosso podcast. E para ajudar esse projeto a continuar, você se inscreve no canal que já ajuda muito, tá bom? Faz um comentário no vídeo, deixa o like pra gente, tá bom? O joinha, com os amigos. Compartilha se puder e a gente só tem a agradecer, tá certo? E falando em agradecimento, a gente tem que agradecer as empresas que são nossas apoiadoras, empresas que acreditam na gente e a gente acredita nelas, né, mano? Com certeza. E antes de falar também das empresas apoiadoras deste canal, eu quero mostrar a minha camiseta. Olha a minha nova, ó. Novinha, ó. Ó, do Isso Pode Brasil. Carisma Uniforme. Feita Carisma pela Uniformes Carisma, deu pra gente. Tiagão né? de presente pra gente, adorei. Tiago veio aqui, deixou de presente pra gente. Essa daqui era do Hélio, que eu roubei, né? A minha tá lavando. Mas, ó, linda, linda. Já gostei da cor, do material, né? Essa estampa maravilhosa. Obrigado, viu? Pessoal da Carisma Uniformes. Muito obrigado, gente. Adoramos. Nossa senhora, tá caindo brinco aí. tudo, tá Caindo caindo brinco aí. tudo, tá caindo tudo. Eu não sei nem onde foi parar a tarraxa, deixa ele aqui do lado. Seguinte, vamos começar a falar aqui do nosso estúdio, da plataforma Hélio dos Santos. Plataforma Hélio dos Santos, que ajuda a gente a fazer esse podcast, né? O Hélio aí dando todo o total apoio, tudo que você precisar em vídeo para o seu trabalho. Aí você quer gravar uma videoaula, você quer dar um up no seu negócio, você quer fazer um podcast como esse, e aí? Você precisa de um profissional capacitado assim. Aqui em Novo Horizonte é a plataforma Hélio dos Santos que você procura. Segue nas redes sociais que eu tenho certeza aí que você vai fazer um excelente negócio, viu? E aí, bateu aquela fome? Que tal curtir aquele sabor da estrada, aquele sabor da cidade? Lanchonete, Churrascaria do Trevo, a sua melhor opção de almoço aqui no Novo Horizonte. A parada certa é lá na Lanchonete Churrascaria do Trevo. Lembrando que está aberto de segunda a sábado, no horário do almoço, sempre com o melhor churrasco para você, porções, tem aquela marmita caprichada, marmita MG, aquela marmita individual, aquela marmita que você pode servir à família, que eu adoro também. E o pastelzinho? Porção de churrasco. Pastelzinho maravilhoso. Pastelzinho. Aliás, amanhã é dia de eu pegar, hein? É isso aí. Fica bem na saída de Novo Horizonte para Catanduva, Lanchonete, Churrascaria do Trevo. Com a gente também nesse podcast, Ateliê by Jô Biasi, tudo que você precisar aí para personalizar para o seu evento, para sua festa, para o seu batizado, casamento, enfim, tudo que você necessita. Qualquer material, eles vão personalizar do seu jeito, né? Artesãos maravilhosos que trabalham com a Jô lá no Ateliê by Jô, viu? Então você procura também nas redes sociais que você vai ver um pouquinho do trabalho que é feito lá no ateliê, tá certo? Estamos com um novo patrocinador hoje, o pessoal da All Delivery. All é o seu aplicativo, você que é empreendedor, você que é do comércio, venha conhecer essa plataforma de vendas, tá ok? Uma plataforma de vendas online voltada para o seu negócio. Ela oferece um sistema completo de pedidos, pagamentos e até marketing para você. Você tem criação de cardápios, catálogo online e ferramentas que vão auxiliar você a alavancar o seu negócio ao delivery. Olha, tá bombando aí na cidade, né? Essa novidade aí. Adoramos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal, tá bom? Pessoal da AU. E também com a gente
Gela Bem Sorvetes, né? Aquele sorvete artesanal, gostoso, de verdade, com aquele sabor incrível, né? A gente está falando aqui, o nosso convidado está babando porque a gente sabe que ele gosta de comer assim como a gente, né? E a gente vai falar muito Com sobre certeza. isso. E Gela Bem Sorvetes, né? É o seu lugar certo aí. O melhor sorvete artesanal produzido com carinho, ingredientes frescos, receitas maravilhosas, você encontra na Gela Bem Sorvetes. E com a gente, OK Telecom, você sabe o quanto é importante você ter uma internet rápida, estável na sua casa ou na sua empresa. Então vem para OK Telecom, internet de fibra de verdade, sempre com grandes planos especiais para a sua casa ou para o seu negócio. E é por isso que a gente aqui no podcast utilizamos sempre OK Telecom. Muito bem! E também Bonani Pizzaria, desde o começo aqui do nosso canal, né? Agradecendo essa parceria maravilhosa. Bonani Pizzas e Esfirras, as melhores pizzas e esfirras, né? Você encontra por lá, e desde aquelas mais tradicionais que todo mundo ama, até aqueles sabores mais elaborados, tipo a de filé, que a gente gosta, né? É aquela esfirra de filé ao alho que já foi premiada em concurso de gastronomia. Amo. E tem sabores novos também, né? Por lá no Bonani Pizzaria. É só você chegar por lá para saborear a melhor pizza, a melhor esfirra de Novo Horizonte, região, eu arrisco dizer que é do interior paulista. E para finalizar esse grupo seleto de apoiadores, Bonani Lanches, o melhor e maior lanche de Novo Horizonte, o verdadeiro X-Tudo, aquele X-Tudão você encontra lá. Também tem um lanche especial da casa, aberto todos os dias das 5 da tarde até as 5 da madruga. E tem também o Big Donald, que fica no centro da cidade também, sob direção do Bonani, que lá você encontra aquele lanche filé especial Bonani no prato, que é um lanche fantástico, tá ok? Então, Bonani Lanches, anota o WhatsApp, 3542-3798. Muito bem, dados todos os nossos recadinhos. Vamos chamar mais um integrante para este bate-papo, porque afinal de contas gostamos muito de conversas e esse podcast aqui proporciona pra gente isso. Papo olho no olho, papo de boteco, Verdade. né? Histórias de vida. Tá sendo muito legal de E a gente fazer. tem uma história antiga com ele já, né? Já temos uma história Faz um antiga bom com tempo, ele. bom Eu, tempo. especialmente, né? Que a gente vai falar na época que a gente ficou junto aí por um tempo. Meu. Não é isso? E na noite. E na noite Na ainda. noite. Vamos receber Luiz Kawahara. Nossa. Eu lembro, Luiz. Agora eu só não lembro se é Luiz Carlos. Luiz Carlos. Luiz Carlos Kawahara. Ninguém sabe quem Ninguém é. sabe, mas eu Japamix. sei. Japamix. Seja bem-vindo. Ninguém sabe não, né? Só o pessoal pergunta. Bom, na hora que eu vou a qualquer lugar, mercado, qualquer lugar, eu assino lá, Japamix lá. Japamix. Ninguém sabe que é Luiz. Caramba, quanta coisa boa, né? Vocês falaram aí, deu até água na boca, né? São vários parceiros aí. Você falou do trevo, eu vou lá e pego um PF também. E pego aquelas porções de mandioca. É um bolinho de mandioca, uma Cara, delícia. Não, e já pegou o pastelzinho? Não, show de bola, pimentadinho. Aí você falou do Bonani também, parceiraço da gente. Você falou do sorvete. O sorvete lá, eu gosto daquele chocolate com amêndoas. Eu comi Nossa, esses dias. é perfeito, Nossa, é perfeito, é perfeito. Perfeito. Perfeição perfeito. existe. Então, muito bom, dá água na boca de tudo Muitos que você falou aí. parceiros também, né? Muitos parceiros Japa? aí, nossa. Você que está na propaganda aí há muito tempo, no marketing. Está há uns 20 anos já. Quanto tempo já de propaganda, Japa? Eu creio que 20 anos de divulgação, 20 anos propaganda. já. Eu comecei com lanchonete, fui divulgando minha lanchonete, fui divulgando as outras coisas. Aí foi, todo mundo foi pedindo e foi indo. Aí depois fui pra rádio, ixi, aí o negócio foi longe. Sim, Nossa, a gente então vai até aí. contar. Ô, Japa, mas antes de entrar nessa conversa que foi longe, Isso. a gente tava num bate-papo aqui antes, nos bastidores, e a gente tem uma curiosidade. Eu e a Lu aqui. De onde você é? Conta pra gente. De onde Eu você sei, vem, eu sei. Como foi sua história pra chegar até Novo Horizonte? Sua Bom. infância. Eu sou nascido em São Paulo, né, capital, né? Nasci ali na Vila Carrão, em São Paulo, Zona Leste. E trabalho lá de moleque, lá desde meus 10, 11 anos, eu trabalhava lá com a minha família já. Era um posto de gasolina, tinha uma choperia e tal. E sempre trabalhei. Lanchonete de um tio, posto do outro, fliperama do outro. E aí eu ia pra lá, pra cá, trabalhando, moleque novo, queria aprender, né? Queria
crescer, queria ser algo na vida. E aí, esse meu tio, que era o dono lá do fliperama, do posto e tal, ele foi lá e veio pra cá e abriu um clube. Um clube, na época, antigamente era Nova Opção Esporte e Lazer. Acho que eu me recordo. É Nova Opção Esporte e Lazer. Aí depois a gente colocou o nome lá, Kawahara Esporte e Lazer nosso e tal, mas todo mundo conhecia como Nova Opção Esporte e Lazer. E aí ele falou, vamos pra lá. Eu cuidava de uma choperia de um outro tio. Falou, vamos pra lá que você vai dar a ideia lá que você quer tal. Eu desenhei a lanchonete, inclusive tudo que tá lá eu fui que desenhei. O balcão, tudo de madeira, tal, os banquinhos tal. E aí, hoje, o nome lá chama Clube Santa Isabel. Ainda é da minha família, mas é arrendado pra usina Santa Isabel. E aí eu fiquei aqui, gostei, molecão, 15 anos, hein? E aí ajudava nos esportes, ajudava ali, ajudava na piscina, salvava a vida na piscina. Salvava vidas? Era, salvava vida. Essa eu não sabia. Fiz Caraca, curso ele de tinha um salvar vida. corpinho. Eu era fit. Então eu ficava lá na piscina, no toboágua com a molecada, era uma bagunça. E tinha um pessoal mais velho que vinha, né? Na hora que vinha a gente não bagunçava, mas na hora que nós tava só nós, a gente bagunçava com a garotada toda, né? Que ia lá no clube e, nossa, era muito bom. Era uma época muito boa, muito feliz, né? Porque jovem tem muita conta pra pagar. Cabeça fresca. Cabeça fresca e tal. Então o clube tava bombando. E fiquei um bom tempo aqui. Aí dali, namorar pra lá, namorar pra cá. Tá. E foi gostando. Fui gostando. Aí, quando eu tava com uns 18 pra 19, aconteceu Deus né, virar pai, né? E aí mudou um pouco a situação. Aí depois eu fui pra São Paulo de novo. Chegou a voltar pra São Paulo? Voltei. Aí o clube é assim, tem alta temporada e baixa. Na alta temporada a gente achava que tava top, mas na baixa. Para no frio tudo, né? que tá esse. se Para manter. tudo. E aí o custo de um clube daqui lá é uns 30 mil mensal de produto de piscina, aquela piscina gigante, tudo aquilo lá. Tal, e a gente não tava dando conta. Então eu peguei e falei, voltei pra São Paulo, trabalhei com os outros tios. E aí fiz uma grana de novo e voltava. Aí, com 18, 19 anos, eu fui. Voltei, levei a mãe do meu filho junto. Aí voltamos pra Novo Horizonte. Trabalhei um pouquinho lá numa espetaria de um tio meu. Voltamos pra Novo Horizonte. Falei, opa, agora dá fôlego. Aí tentamos de novo. Aí interior é assim, você vai tentando. Vai tentando. Aí depois, de novo, São Paulo. Aí deu uma quebrada aqui de novo em Novo Horizonte, acabou as ideias, vai buscar ideia fora. E vamos lá pra São Paulo trabalhar. Cara, eu não sabia que era sua família esse clube na época, quando foi lançado pra cá. Eu lembro, era um projeto grande. Sim. Era a piscina, a maior piscina da região ainda. É a maior piscina da região. E aí a gente mexia com outras coisas lá, fliperama, aquelas máquinas de bichinho, a gente fabricava, máquina de dança e outras coisas também que a gente mexia, com aquelas máquinas que faz assim, como que chama? Caça-níquel? Isso! Níquel, velho. Isso. Então, e a gente veio pra cá e montamos o clube, foi um sucesso. 5 mil associados, lotava o final de semana, mas na alta, a gente não preparava, a gente como comércio novo, a gente achou que ia ser sempre assim. Então, na baixa fazia assim. O pessoal parava de pagar mensalidade. O pessoal parava de ir. Então parava. E aquele fluxo de funcionário, aquele fluxo de gasto, mantinha. Só que o pessoal parava de. O gasto era o mesmo. Você fazia show, você fazia isso, você fazia aquilo. E não adquiria o resultado. Porque interior tem isso, né? Tudo novidade. Tudo que é novidade é 6 meses de novidade. Isso é bacana. É bem isso Você mesmo. monta um comércio, é 6 meses, você sabe que vai bombar. Depois você tem que injetar mais para divulgar, fazer essas ações que a gente já sabe já, mas para aprender isso demorou para saber. E aí ficou. Aí conseguimos arrendar para a usina, meu tio arrendou para a usina. E aí eu fui indo para São Paulo, voltando, né? E agora acho que já tô uns 10 anos aqui já direto, uns 10 anos direto aqui. E estamos trabalhando. Aí montei lanchonete, montei espetinho, montei lanchonete, aí montei outra lanchonete, aí fechei, montei outra lanchonete, aí foi indo, sabe? E aí eu comecei a divulgar a minha lanchonete. Eu peguei em São Paulo, trouxe uma caixa de som, daqueles carros de som lá, eu falei, não vi lá em Novo Horizonte e tal, eu vi o finado Montemor. Onde que era a tua lanchonete? Era no Popular. Em Popular ali,
Tinha uma lombada no Popular ali. Nossa, e lotava de gente. Fazia fila de gente de Legal. madrugada. Vendia muito lanche. E não tinha Bonani, viu? Tinha Bonani, Não sabe tinha Bonani. quem é? Não, faz Bonani. muito tempo. Foi antes do Bonani, então? É, foi antes do Bonani. Era Luiz... Era o Luiz que era no lugar do... Luiz Lanche. Inclusive eu trabalhei com o Bonani lá em São Paulo. Lá, em Bingo, viu? Não, Bingo creio. também. Ah, É, o Bonani era locutor de bingo. Não, Não, ele era você autor conheceu já. o Bonani lá em São Não, Paulo. Não, eu É. quero saber essa história, peraí. É, eu era pequeno, né? Mas ele trabalhava em bingo lá. Sim, e a sim. gente trabalhava com caça-nico também, a mesma coisa. Né? A gente se Mas você encontra- já conhecia ele daqui ou não? De vista, conheci ele de vista Foi lá. conhecer mesmo lá. Aí depois aqui eu falei, ué, ele parece uma pessoa meio... Fala 22. 33. Parece que eu conheço. E o Bonani era isso. Bonani é um cara trabalhador pra caramba também. Dedicado. Empreendedor. Então, e conheci sabe, de lá também, essa parte. E fomos pra lá, trabalhava aqui. E vim pra cá, né, nessa parte aí. Estamos tentando. A lanchonete começou a dar movimento. Eu era casado com essa moça que é a mãe do meu filho. E aí montei outra lanchonete. Mas você só administrava ou você fazia, botava a mão na massa? Fazia os lanches? porque lá em São Paulo eu trabalhava em espetaria, né? Então temperava todas as carnes, tudo pra minha família. Então, tempero japonês, tal, fazia todas yakisoba, fazia toda a parte culinária lá, ajudava minha tia, ajudava meus primos, tal. Então, toda a parte de espetinho, eu sei fazer tudo, mais de 100 tipos de espetinho, Legal, então. não sabia isso, não. Aí Então, eu já pra cozinhar bem. e lanche também eu fiz curso, como meu tio tinha antes de eu vir pra cá da primeira vez, meu tio tinha uma choperia dentro de um posto de gasolina. E era aquele movimento, chopp, lanche. Eu fiz curso de chapeiro pelo aquele sindicato de hotel, sei lá do que, restaurante. Até dobrar a cama eles ensinavam. E aí ganhava o curso e você ia fazendo. Então aprendi a fazer lanches, batida, coquetel, essas coisas, tudo de lanchonete, porção, Caramba, salgado. caramba, que E legal. aí aprendi tudo e falei, vou tentar lá em Novo Horizonte, eu não tenho uma lanchonete legal, tentar. Fiz. Nossa, eu vendia. Eu lembro que a padaria, comprava uma padaria, eu ficava competindo com o Nelson, lembra o Nelson Prensado? Lembra? Lembro. Que era um auge, né? Então ele comprava tipo 500 pão. Eu comprava 400. Eu falava, tô chegando. Ele comprava 600, eu comprava 500. Aí foi. Só que o meu lanche era baratinho. Tipo, o lanche do cachorro-quente na época das pessoas era R$5. O meu era R$1,99. Eu fazia lembro versão da em época que o lanche era 99, Rapaz, gente. faz Ô, tempo isso, hein? saudade. Era- Lembra? era- 99, Lembra? cara, E aí, verdade. como eu vendia 600 lanches no final de semana, o pessoal vinha lá da esplanada de bicicleta buscar lanche. O pessoal vinha lá, no Popular, o pessoal vinha de Jardim América buscar lanche, porque esse lanche era famoso. Cachorro quente, R$1,99. E qualidade boa, bem E feitinho. os outros era 5, era o dobro do preço. E aí comecei a chamar atenção. O pessoal ficava bravo comigo. Falei, mas pô, eu quero giro, eu quero movimento, quero ficar conhecido. Pra depois o pessoal conhecer os outros lanches. Aí o cara que tem um dinheiro, ele vai comer um X-frango, o cara que tem dinheiro vai comer um X-tudo. Sim, Mas legal. o Chamariz. chamariz era o cachorro-quente. Vinha, pá, aquele molinho, cachorro-quente certinho, temperadinho. Todo mundo vendia muito, o pessoal levava de sacola. 5, 10, 5, 10 e tal. Eu ficava até às 6 da manhã. E aí eu abri outra no Jardim América. Cansativo também. Eu abri outra no Jardim América, e é onde a Dani Mariano, abriu depois o pastel, porque o prédio era... Perto da praça ali, né? Isso, aquele no América. Ah, O perto do da praça é o do Popular. É o popular. Ah, E lá no América, era o prédio do pai dela, aluguei e tal, e fiz uma lanchonete lá. Tinha um movimento também, mas lá era um fluxo meio diferente lá. Né? Lá tinha de vez em quando tinha umas brigas, uns negócios assim, mas era da hora, movimentado. o importante é dinheiro no bolso. E no Popular era mais tranquilo. Então, foi indo, o negócio tinha um movimento lascado. E aí eu pegava e ia divulgar, pegava a propaganda, ligava, gravava com Wagner Augusto, você trabalha com Wagner Augusto. Aí o Wagner gravava pra mim e eu soltava a propaganda da lanchonete. Aí eu ia comprar tomate no varejão, do Flávio, do Varejão de Economia. Faz propaganda pra mim também. Aí, propaganda Começou pro a fazer. Aí eu passava ali, passava em frente ao Xodozão com a propaganda. O cara do Xodozão, faz propaganda. Xodozão, né? Que escafaca lá. Lembro, xodozão. Opa. E aí um outro foi indo, o outro foi indo, faz propaganda pra mim, eu tá dando resultado e foi indo, o negócio foi indo. De uma certa forma que eu tive que parar com a lanchonete. A lanchonete tinha movimento. E aí eu tive que parar com a lanchonete. E a propaganda foi dando mais. Então não foi uma coisa planejada, não. Eu vou trabalhar com marketing. Foi uma coisa que foi Em acontecendo. São Paulo você nem imaginava isso. Não, quando eu em cheguei. São Paulo eu já fiz locução. Mas era uma coisa totalmente diferente disso. Eu fazia locução. Então eu ia. Tinha um mercado Negreiros lá em São Paulo, e aí tinha uma sala fechada.
E aí eu falava dentro da sala. O cara pagava lá R$100, e ela falava dentro da sala. Então eu dei o folheto. Olha, você que tá aqui, tá na feirinha, tá. Era uma coisa que você não precisava ter vergonha, porque você tava dentro da sala, ar-condicionado e tal. Sim, legal. Aí, beleza, carro de som, você faz locução? Ah, eu tento. E o Wagner Augusto fazia assim, mais ou menos também de rádio, né? Vamos tentar? Beleza. O Wagner tinha meio que vergonha e eu meio que vergonha. Aí o que nós fazíamos? Eu apertava o microfone dentro do carro e ficava falando dentro do carro. Dentro do carro. Magazine Luiza, no começo do Magazine Luiza, lá na esquina, lá, perto da rádio lá, eu ficava falando dentro do carro, com vergonha. Vem aqui e tal. Foi indo. O pessoal foi contratando. Caramba, cara, Aí, essa eu não imaginava. E aí nós montamos um grupo de 10 locutores. Era eu, Jefinho, o Adriano Leite, o Rafinha Valéu, o Jefinho, né? O Jefinho lá da. Aí tinha mais o Marquinho, que é contador. O que trabalha na Câmara Municipal lá, Gil. Isso eu não conheço. Da Câmara Municipal lá, Gil, né? Mas vocês eram em 10? Não, porque nós ia pra Rio Preto. Nós ia na frente do Casas Bahia, na frente do Cara, mas Magazine. esse negócio acabou crescendo bastante. Isso. Então você nem imaginava, você não Não. projetava isso. E aí de R$100 cada locução, tinha vez que pagavam 500 pau pra gente. E aí fechamos com o Extra, lembra o Extra no shopping de Catanduva? E aí fomos fazendo curso, eu, o Wagner, foi especificando, aí nós fazia aquele negócio de, aquelas ações de rasgar o papel, aquela coisa, metade do preço, aquela coisa, subir em cima do negócio, o Wagner numa ponta, e eu na outra, e batia a panela, e pá, e aquela coisa, e, ó, você vai comprar esse notebook de 2 mil, não, ele já era 1.000, notebook. Ele era 1.000. Compre já. Compra. Aí fazia um cartaz de 2 mil. Mas já custava 1.000. Já era custava 1.000. Ó, vocês não vão pagar mais 2 mil. Pera aí. Vamos falar com o gerente. Só tem 10. Beleza, aí rasgar o papel. 1.500, tá bom? Vamos rasgar também. 999. Agora, vai. Todo mundo ia. Vendia. Pegava o voucher, todo mundo pulava na gente, pegava o voucher. Fazia aquela pressão. 10. Só tinha 10. Ah, não, eu quero não. Espera um pouquinho. Passava 5 minutos, nós ia com outro produto. TV. Agora é TV. De 3 mil, a TV custava 1.500. De 3 mil vai pra... Aí eu ia rasgar papel, fazer aquele... Vem, fora, vem, corre, tal. Só que aqueles griteiros. 1.499. Agora, todo mundo levava. Cara, vocês não chegaram a fazer nenhum curso de marketing? Não, nada? o Wagner, a gente, o Chegaram pessoal a fazer? da Porque elite, a técnica de vocês, cara. eles explicavam pra gente, ensinavam como que é a estratégia. Não, tudo bem, então, mas vocês chegaram a fazer um curso específico? pra falar, Não, só fizeram- com os próprios fazer locutores. Era uma no talento, faculdade? era no Era no talento. A gente já era locutor, já fazia a parte de locução. O Wagner já... O Wagner tem um DRT lá de rádio também, que nem... Ó, falando em Wagner Augusto, ele participou aqui do nosso podcast. Cerimonialista. Cerimonialista, show de bola. Foi uma legal, entrevista foi bem legal. legal, uma entrevista bem Tá aqui no bacana. canal. Tá aqui no nosso Assiste lá, canal. gente. Procura lá, Wagner Augusto, cerimonialista. Borrego, Borrego, né? Eu e a Lu renovamos os nossos votos aqui, ao vivo. Ao vivo, é verdade. Ao vivo, teve choro, um chororô danado. Legal. Então vai lá, ó, se inscreve no nosso canal, dá o like, procura o Wagner Augusto e outras entrevistas. E não esquece de dar o joinha pra gente e comentar. Vai ajudar muito o nosso projeto. Com certeza. Falou e disse. E aí, Cezinha... Era no talento, então, Era Japa. e vendi... Só que eu falava que tinha 10 notebook, né? Não tinha. Não tinha 50. nada. Não, tinha 50. Falava que tinha 10 TV, tinha 80 TV. Entendi. Tinha uns pallets lá dentro escondidos. Aí vinha Você era um bom vendedor. Só vinha com 10. E de hora em hora, na hora que o pessoal ia embora, aí como que é a estratégia? De hora em hora, voltava com o mesmo notebook. Porque ele vendeu 10, vão vender mais 10. Pau, nós vendia de 200 a 500 mil num dia. Num Legal, dia de cara. ação. Só que a locução era R$2.000. Mas valia a pena. Claro. Pagava 1.000 pra mim, 1.000 pro Wagner, não, beleza, Wagner, não, beleza. E daí o Wagner virou uma agência, e ele tinha locutor pro Brasil inteiro. São Paulo, porque aí representava Viva, representava Claro, representava Oi, todo mundo precisava de locutor. Que bacana, Colormark, as empresas, LG, tudo, o Wagner Augusto fazia isso. E aí, era uma loucura, mas aí depois veio, acho que a pandemia, não sei se foi antes ou tal, e aí deu uma brecada. Ele deu uma segurada, né, Deu uma cara? segurada. Mas eu sempre fiz. Aí eu fechei uma parceria com a concorrente da OK, né? Que a gente é nosso patrocinador. E eu era locutor da concorrente. E foi um sucesso também. Fazia as ações e tal. E aí a OK me contratou.
oferecer um valor um pouquinho mais, tá, vamos negociar, tal. Queremos você aqui, estamos aí. Agora crescemos aí uns 40% de clientes Que bom, cara. fazendo Que essas legal. ações. Ok, Legal. maravilhosa. É uma ação, Ok, uma sensacional. ação básica, simples, mas contínua que leva credibilidade às pessoas. Então, cada dia nós estamos numa cidade. Amanhã eu vou estar em Bálsamo, depois eu vou estar em Nova Granada, cada dia eu estou numa cidade. E a gente leva uma ação simples, com uma locução simples, falando da promoção, falando que a gente está aqui, pipoca, falando dos parceiros, agitando o comércio, e todo mundo uma pipoquinha grátis, uma promoção de internet, falando das qualidades que tem. Agora tem OK Saúde, agora que eles vão falar, divulgar Novidades também. novidades. E aí, só crescimento. Eu acho que a gente tinha 5 a 6 mil clientes, a gente está beirando a 9. Só em Novo Horizonte. Que parceria legal. E Que tem parceria mais de legal. 60 mil famílias participando. Então, agradecer ao OK aí, que é patrocinador de vocês, e minha parceira também. E foi indo, dessa parte da locução. Cara, da locução, eu lembro que você teve um período também, não sei se foi nesse meio, de panfletagem, cara. Tenho também. Porque panfletagem é uma coisa que hoje em dia não sei se ainda... Vira. Tem, Mas como, sim, mas tem como sim. que foi você partir pra isso? Lá em São Paulo eu trabalhei também, nessa que eu trabalhava numa lanchonete, lá no Vila Manchester, na Carrão, era um posto de gasolina. E na Vila Manchester, onde que tem a colônia de japoneses, lá tem uma empresa que chama Diobi, que até tem uma pessoa que trabalhou lá, quem que é mesmo? Lá daquele cachorro-quente Plup Juice, o Cristiano, Plup Juice, que tem aqui no Horizonte, que tem aqui no cachorro-quente com provolone, lá tá muito delícia. Um abraço pra eles lá. E aí eu fazia parte de fiscalização do pessoal entregando folheto. Eu pegava o pessoal no bueiro, jogava tal. Nossa. E eu levava as marmitas. Então eu trabalhava à noite na lanchonete, os horários eu intercalava, né, na choperia lá tal, e de dia eu ia fiscalizar a molecada que entregava folheto do Farol tal. Então eu tinha uma motinha, olha como que era, eu não tinha nem carta, tinha uma motinha, aquelas scooter, e fiscalizava o povo, andava na Avenida Canduva, tudo sem carta, olha que loucura. Bom, e aí eu fiscalizava o povo, via um panfleto no bueiro, já sabia quem que era, fazia, cada um tinha uma marca, a gente marcava o folheto tal, e dispensava a pessoa, mas todo mundo falava que estava precisando, depois ia lá e jogava papel fora. E eu aprendi a fazer isso. Chegou aqui em Novo Horizonte, ninguém fazia essa parte de folheto. Quem entregava foi o finado Reginaldo eletricista. Eu não sei se você lembra do Reginaldo, uma gringa andava com uma escada nas lembro, costas. isso eu tal. lembro. E aí ele entregava da J. Mafuz e pediu ajuda pra mim. Eu falei, eu já fazia isso. Aí foi indo. Eu precisava de dinheiro, só com a lanchonete, um pouquinho de propaganda, ainda começando. Falei, vamos trabalhar. 200 ali, 200 aqui, papapá. Comecei a entregar da J. Mafuz, aí depois foi pra Magazine Luiza, aí foi indo. Loja 100, aí foi indo. Foi indo. Mercado, na época era o Fartura. Fartura, eu lembro. Entregava muito do Fartura, entreguei muito folheto do Fartura. E aí depois do Fartura, eu fui pro Piovani. Aí do Piovani, eu fui pro Big Mart, que chegou o Big Mart. E aí o contrato era contrato enorme, de 20 pau por mês, só de panfletagem. E foi crescendo, E foi. Caramba, Aí do Big Mart, é aquela coisa, né? Muito estresse, muita coisa, muita gente. Trabalhar com gente é complicado. E aí eu voltei pro Piovani. Porque ele tava meio estressante e tal. E voltei pro Piovani, entreguei pro Piovani até recentemente agora. Aí como eu entrei na OK, eu preferi passar para um outro parceiro que tinha entrega e dá muita dor de cabeça. Você chegou a empregar quantas pessoas? Eu nessa acho parte que panfletagem, de cara? entregador já passou mais de 500 pessoas. Sério, velho? De entregador de folheto, de bico, dessas coisas. Fazer pipoca, fazer folheto do Farol, escrever em carro, fazer aquelas blitz, lembra à noite que nós fazia? Os freelancers. Nós não chegou na metade ainda, né? Fazia aqueles freelancers, escrever nos carros, botava as moças lá, fazia festa, aquela coisa e tal. Então era legal isso. Então tudo que precisava de divulgação, eu era o auge naquela época, estava pra mim. E eu não seguia muito a igreja, então era da bagunça, né? Então eu gostava da bagunça. Torrava, o que eu ganhava também eu torrava. Fazia, antes, onde era o Bonani, pizzas, era picanha na pedra. E depois virou Brasileiríssimo, lembra? Brasileiríssimo, E aí eu fazia propaganda do Brasileiríssimo, já trocava tudo em aquela coisa da chopp, porção, era aquela festa. Era uma bagunça.
E trabalhar com um monte de gente, um monte de promotor, um monte de evento e tal. E foi sempre nessa vibe aí. Só que tem hora que você tem que dar uma reciclada, dar uma enxugada. Então, antes naquela época lá, era uma diversão. Você divulgava, você ganhava, trocava isso, trocava aquilo. O problema era esse, né? Que você falou, você não guardava, né? Não, Ganhava dinheiro pra caramba. não. Na época do clube também, a gente ganhava muito dinheiro no caça-níquel, né? Na época que eu cheguei aqui, acho que eu tinha 2 jet ski, meu cunhado, minha prima, 2 jet ski, eu tinha mais 2 jet ski, andava de caminhonete sem carta, andava de carro zero, sabe aquilo? Vê se eu tinha comprado um terreno. Então, Vê se eu pensei... aí que tá. Então, é muita coisa que você vai aprendendo. A gente aprende que dinheiro não é tudo também. A gente Com aprende que, certeza. né? Mas na hora que você tá naquela vibe, você tá cheio É de hora de amigos. investir, né, cara? Você É, tá amigos. cheio daquele oba-oba, tá todo mundo com você, aquela coisa, tal. Ah, é o japonês do clube, então é aquela égua, tal. Só que as coisas acabam. Tudo que é, né, exagerado, dinheiro uma hora acaba. Dinheiro não aguenta desaforo. Verdade, é verdade. Já vi esse ditado, é verdade Então, mesmo. você acha que você só gasta, não. Você tem que ter giro, você tem que ter uma forma de lucrar. Isso. A gente só vai aprendendo com as pancadas da vida. E aí, hoje, a gente tá tentando aprender ainda. Eu já tô com 4.1, mas a gente chegou com 15 aqui Tá no Horizonte. novão É. ainda, Novo, tá pô. novão. E nessa, beleza. Nessa a gente já tava mais cabeça e a gente teve a ideia de fazer um programa, né? Aquele programa... Antes da gente falar do rádio, eu quero saber de você, que eu tenho uma curiosidade. Luiz Carlos, Luiz Carlos. de onde surgiu o Japa Mix? Ah, Japamix. O Mix, eu via bastante rádio Mix lá em São Paulo. Tem uma rádio Mix, que é a TV Mix, rádio Aham. Mix, famosíssima. Beleza, o Mix, beleza. Aí eu tinha lanchonete, carro de som, fazia locução, fazia negócio de festa, fazia festa com o André Lotto, com o Jairo Ferraz, aquelas coisas, organizava, fazia festa e tal. Falei, mas e agora? Era um mix. É o japa do lanche, é o japa do som, é o japa sei lá do quê, é o... Entendeu? Eu falei, caraca, o que eu vou... Lá no Tirso, era o Tirso, né? Ficava na cozinha, barman, fazia porção. Fazer de tudo um pouco. Aí eu falei, mas então vai ser japa multi. Falei, japa multi. Multi Japa é multi. múltiplas funções. Aí eu falei, e aí eu pensei no mix da rádio, eu falei, vai ficar Japa Mix. Por quê Japa Mix? Porque eu tinha 3, 4 logo, 3, 4 cartão. E pegou muito mais, né? Eu Legal. falei, vou Ficou ficar legal. o mix. E aí nessa eu fiz o mix e fiz uma vinheta. O Wagner que fez pra mim, eu até perdi essa vinheta, não tem mais. Aí nós fazíamos assim, Japa Mix. Tum. Mix. Tum. Eu lembro do tudo. E aí toda a propaganda que eu gravava, o Wagner ele era sensacional. Então ele já colocava, não precisava falar nada. Toda a propaganda ele já colocava, Japa Mix. Tum. Ficou. Aí onde eu passava nas escolas, Todo a garotada. mundo tum. Até hoje, Japa Mix. Tum. Tá vendo como que pega? Tava lá no André comendo um almoço lá e o Vitor que tinha em padaria lá, Avance. ele já fala na época de escola, Japa Mix, tum, todo mundo brinca. Então, ficou. Marca registrada, cara. Ficou. Eu vou voltar a usar isso aí de novo. Usa sim, que é Vou legal. voltar a usar. Legal. E aí daí criou o Japa Mix e foi indo. Mas por que Japa Mix? Porque eu faço tudo. Eu faço isso, faz aquilo, então, né? E tudo que precisar a gente faz. O que mais que precisa? Vamos fazer. Pedir pra gente fazer. Aí foi pra rádio. E Aí como ficou. foi o seu contato com a rádio? Quando começou? E antes da rádio, eu me brigava muito com o Nelson e com o Cleberson. Negócio de política. Não creio. Mas quebrava o pau. Por quê? Eu era faz o L? Eu era faz o L e eu trabalhava lá junto com o Cassião lá do polêmico lá, de Freitas. E aí eu, molecão, 18 para 19, 17 para 18 anos, falei, vou ajudar o Cassião, ajudava ele, divulgava, e aí nós colocava cartaz, aí de madrugada o povo tirava. Aí o Kleber colocava cartaz, nós tirava o dele, ele tirava o do outro, aí Na vai. época das políticas, né? Era o rolo. Aí eu dirigi uma Kombi, brigava com, acho que era italiano, lembra? Italiano, que trabalhava com Toyota, era o rolo. E aí nós brigava e criou isso. Depois foi criando uma brincadeira. Ó, vamos. Nós arrancamos um dia, vocês arrancam o outro, não dá certo. Metade vocês colocam, nós colocamos um lado da rua, vocês colocam do outro. Aí fizemos um acordo.
Dali paramos de brigar e só amizade, só brincadeira e foi. E tinha, porque era isso, um arrancava do outro. Você sabia cartaz. dessa? Que eles brigavam antes De da rádio? madrugada, nós não dormíamos, ficava de madrugada, Nelsinho, era um pique, rapaz, tinha um casinho vermelho, e pra lá, e pra cá, aquele casinho vermelho, o Cleberson, pá, uns subia no colo, lá, o Nelsinho fazia assim, o Binho subia em cima, acho que o Binho era gordinho, né? O Binho era gordinho. Então era o Nelsinho que fazia assim, o Binho em cima, e pá, nós pegava, tá arrancando, era que coisa, né? Arrancava o cartaz um do outro. Aí nós rachava o bico, nossa, de madrugada, era uma loucura. Nós ficávamos escondidos no meio do mato assim, só com a lanterna. Aí aparecia um da oposição, nós acendia a lanterna e começava a gritar, pega. Assustava o outro. Que doideira, velho. E depois nós só ria disso aí. Hoje eu lembro disso aí, eu só dou risada. E aí foi criando amizade, tudo que o Binho precisava, como que eu era bem ativo, né, negócio de política, foi aprendendo negócio de escola, aí ganhei Grêmio de escola, né, era na época do PTQ, ganhei o Grêmio do PTQ, veio até TV entrevistar a gente, negócio do Grêmio. Aí eles acharam que eu tinha uma arte pra esse negócio de política, rádio e tal, e o Nelson era vereador e tal. E aí falou, por que você não veio participar aqui com a gente da rádio, tal. Ah, sei lá, a gente era novo, né? Falei, vamos tentar. E foi indo, eu vi assistir vocês, o Elinho, aqueles programas que vocês faziam de sábado, tal. Era tão divertido, acho que era o Lube, eu via, um monte de gente que eu via no programa. Eu falei, nossa, que da hora, né? O pessoal tal. E foi criando aquele gosto. Mas até então você nunca tinha tido contato com rádio? Que eu me lembro, eu tinha um padrasto. Só com a locução que você fazia. Isso, só com a lá. locução. Eu tinha um padrasto que trabalhava em rádio quando era pequeno, e eu ia com ele, bem pequeno, mas eu tinha 7, 8 anos. Eu ia e ficava assistindo. Então, tem uma voz grossa, eu falei, vamos aproveitar. Vamos brincar. E foi isso. Aí fomos conversando. Ó, a Lu, você falou, não sei de onde que saiu a ideia do programa, que eu não lembro, mas eu lembro que a gente entrou, vamos fazer? Vamos. A gente pegou e engrenou. Dinaldo, né? A ideia do programa. Dinaldo, Né? Aham. Dinaldo, ele era diretor na época. Ele era o diretor na época e ele queria um programa romântico com um casal. Então, Uma voz feminina e um masculino. Então, ele falou, por que vocês não fazem? Tal, E você já fazia, né? Você tinha um programa antes do Memory Night, que era o... É mesmo. Você nem lembra mais desse programa? Verdade. Ai, como que era o nome do programa? Era Mix alguma coisa. Era coisa de música baladeira, mais animada e tal. Como que era o nome daquele programa, gente? Não me recordo. Eu também não lembro. Mix Amizade? Será? Mix Amizade? Deve ser Será alguma que era coisa. Mix Amizade? Não sei, eu não lembro. Eu fazia, participava, vinha no programa do Nelson, ajudava a fazer as entrevistas. Olha que loucura que nós fazíamos, né? Ia lá fazer aquelas coisas, as blitz, né, junto. E eu acho que era o Cal também, o Cal participava. Sim. O Jefinho, acho que nem ainda tava ainda, o Jefinho não. Era o Cal, o Adriano Leite também tava um pedacinho. Sim, foi no começo da Ficou rádio, há também, 15 anos ficou atrás. 15 anos. Eu fazia depois do Adriano Leite, o programa do Adriano Leite. Eu lembro disso, era o programa do Adriano Leite, eu esqueci o nome, depois eu vou ter que perguntar pra ele. Mas à noite ou de dia? Era tardezinha, era de dia. Aí depois o Adriano Leite tinha um outro programa lá, eu fazia depois do Adriano. Top Mix, Mix? acho Ah que era lá, isso aí. o Hélio lembrou. Top Mix. E aí eu ouvia muito aquele Paixão Nativa, né? Paixão Nativa, aquela coisa que tinha lá. É verdade. E aí foi falando, foi dando um brilho pra gente. Foi, mas será que vai dar certo isso aí, o Memory Night? Bom que deu um monte de casamento, né? O povo para eu na rua pra falar obrigado por causa do programa. Aí acredita? começamos, né? O Japa Mix lembro. lá. O Japa já tá aí, ele já faz um programa aí antes né? Comecinho da noite, então ele já tá aí, você só chega, tipo, era 9 horas que a gente fazia, né? A gente começava. Acho que era às 9. E tinha audiência, hein? E aí a gente ficou 1 ano e pouquinho fazendo esse programa. Eu Não e o sei, Japa Mix. parecia uma eternidade, né? Porque o negócio marcou pra mim. Eu achei que foi muito legal. Foi muito marcante. As pessoas participam, tipo assim, por ser rádio, né, tal, a gente achava que a pessoa não ia participar à noite, né, tal. O povo ouvia, bicho. Mas naquela época não tinha WhatsApp ainda, Japa. Mas eu acho que mesmo assim, Mesmo caberia um assim. programa desse. Mesmo assim. E as redes sociais também não eram tão assim ativas O como que era a hoje. rede social? Era Message? O que era? Não lembro o que era. Eu acho. Será que Tinha era? um Facebook já na época? Era Message. Será Eu acho que era? tinha um Facebook, eu acho, na época. Tinha, Foi bem no mas... comecinho. Tinha, mas não era no aquele. comecinho. Pouca O gente pessoal das antigas não se comunicava ainda. Não era nem vídeo, era só foto. O O Facebook era só pessoal, foto. o pessoal assim, um público mais velho que gosta desses tipos de música romântica, mais antigas, flashbacks,
não tinha esse negócio ainda de rede social, ainda ativo Mesmo ali. até agora, tem pessoal que gosta daquele Né? repertório O pessoal- flashback. Eu sou não fã, muito. É, sou fã. a gente faz um também lá de flashback Eu vejo, agora eu de vejo, manhã. eu vejo. E então os ouvintes gostavam desse negócio ainda, né? Da comunicação que a gente fazia ali. A gente passava o perfil das pessoas. Mandava tipo assim, cartinha. hoje Eu você vai ouvi, fazer era um top perfil. demais. Hoje você não precisa falar um perfil da pessoa. A pessoa vai lá na rede social do outro e vê. Verdade. Né? Nossa, Então a era gente legal. fazia esse, vamos dizer, essa revista eletrônica. Tinha umas aí. perguntas cabeludas. Uma que eu lembro até hoje. Uma que eu lembro até hoje, que era assim, ó. A minha esposa pede pra eu me depilar. Aquela coisa, me depilar tudo, sei lá do quê. O que eu faço? Pelu, o que eu Já, faço? Pelu, o que eu faço? Aí eu não aguentei, achava o bico, entendeu? Eu falava, pô, mas caraca, depende, né? Se valer a pena, se tiver uma troca aí e tal, né? Mas uma coisa meio, sabe, umas coisas muito cabeludas. Essa também era cabeluda, né? Vocês não chegaram a sortear nenhuma gilete, nada, pro pessoal? Não, nós sorteava. Depilado? Nós Sorteava sorteava Não, jantar gilete não. romântico. Jantar romântico. Eu acho que até lá no Bolani Pizza era um que patrocinava. A gente jantar, comia pizza, aquela pizza de coraçãozinho, lembra? O pessoal já ganhava um vinho, ganhava isso, ganhava um jantar. Era uma coisa assim que. É, porque naquela época o Japa já tinha os parceiros aí do comércio, né? Já Ih, trabalhava verdade, com as verdade. propagandas. Então a gente fazia esses sorteios aí graças a E ele. nesse outro programa que eu tinha, eu acho que era de madrugada, eu não lembro como que era. Eu tô lembrando. E aí eu ganhava muito brinde. Eu falava, vamos dar o brinde lá e tal. E ficava legal fazer esse sistema do programa. O pessoal adorava ganhar, mas eu fazia o brinde, teve vezes que eu não conseguia sortear no meu programa, porque não tinha tanta audiência. Agora nesse, o povo, Esse da nossa, dá noite, até eu briga. esperava, né? Até briga. Ó, eu me lembro que eu contei, são 7 casais que a gente conseguiu Ah, que gostoso. unir nesse tempo assim, casaram, o pessoal falou, ô Japa, obrigado, Lu, encontraram na rua, gente, ô, obrigado, tal. Que coisa, né? A pessoa, através de um programa, passava um perfil, outro via o perfil, ó. E aí, ó, alguém interessado? Moreno, É. 1,72, Nossa. Marcaram história, hein? 85 Marcaram história. quilos. Peraí, Japa, Era vamos, assim vamos- mesmo. vamos fazer aqui. Era assim mesmo, eu não lembro. Japa, vamos fazer, vamos relembrar. Olha, como que era. E eu Mas- falava bem? Ó, mas Pra vamos, você que vamos tá ligado, impostar a tá? voz. Bem sexy. Hélio, Impostar a prepara voz. aí, porque depois vai dar corte isso daí. É, Relembrando Memory Night. vamos fazer a locução do Memory Night. Memory Night pra você que tá aí, apaixonado, tá sozinho, tá querendo ouvir uma música, um flashback que recorde o seu amor. Peça aí no telefone, eu não lembro o telefone. 3542-4042. É isso, 352 Memory Night. Memory Night. E Por você por aqui, Olha aí. muita música romântica. Você pode mandar o seu perfil no nosso 3542-4042. Diga a sua altura, o seu peso, se você é moreno, se você é claro. A gente vai arrumar alguém para você por aqui. Nossa, era muito bom, né? Que gostoso. Que gostoso, bicho. E o pessoal mandava, tinha até uma pasta lá que o pessoal mandava. Tinha gente que ficava girando lá, que ninguém queria, né? Mas tinha gente que, uma moça mandava aquela coisa, todo mundo já queria o contato, queria. Eu não lembro como que era o telefone que a Não, pessoa e aí a pedia. pessoa ligava, você passou o perfil aí do Moreno, tá? 1,72 m, tal, eu quero o telefone dele. Aí a gente ia lá, passava, fazia esse serviço. Ah, a gente em off. fazia, É, em off, a gente Caraca, fazia, velho. fazia um intercâmbio aí, né? Entre os casais. E dava certo. Era dava o certo. Tinder da época. Era o Tinder da A gente era o Tinder da época. Era até melhor que o Boa, Tinder, porque olha, dava resultado. A pessoa, eu conversei, mas não gostei muito, não. O pessoal falava É. em off, falando, não gostei muito da conversa dele, não, tá. Passa o outro perfil. Passa outro. Calma. Bacana Passa demais. outro. Não. Cara, a gente se divertiu Era muito. A gente se divertiu divertido. muito fazendo. E as músicas, né? A qualidade das músicas, que eu tenho músicas que, tipo assim, você relembrava. Até hoje você lembra, a gente marca, A né? pessoa pediu a música e talvez. Ela tá lá, ela lembra uma música. Você não lembra, eu não lembro, tal, mas ela lembra de uma música e coloca ali. Aí todo mundo ouve, nossa. Que música do caramba, nossa, que música sensacional. E não tinha o WhatsApp, então o pessoal ligava de volta, você tocou tal música, qual que é o nome daquela música? Nossa, que música linda, tal. Como não conseguia se virar, né? Sem... A gente Quando, só quando eu comecei na era rádio era assim também. O só telefone não parava. telefone, era telefone. Então a gente viveu muito esse rádio raiz, né? Caraca, bicho. Foi muito legal. Foi legal. uma experiência, foi muito importante para mim. Foi um começo de E carreira. todo mundo parava na rua, todo mundo falava, nossa.
E, tipo, as pessoas eram íntimas, né? Elas ouviam e falavam, e a Lu, como que tá? Eu falei, tá lá na casa. Tá lá na casa. Falei, mas e aí? E sabe, as pessoas conversavam dessa forma na rua, abordavam a gente legal. na rua, assim, falei, e eu falei, eu não conheço, não, é da rádio, legal, tal. Era muito divertido. E dá saudade, viu? Dá saudade. Dá Com saudade, certeza. dá muita saudade. Coisa boa dá saudade já. Dá Coisa Faz boa dá muito saudade. tempo. com Faz o certeza. quê? Faz o quê isso aí? 10 anos? Ai, 10 que eu tô anos já? Não, isso aí faz mais. É, porque a Faz. gente tem 15, foi no começo da rádio, né? É. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aí 13 anos, faz uns acho. 13 anos isso. 13. Ah, e depois disso nós foi pra praia, né? Também, né? Nós foi pra praia, não foi? Abafa o caso. Nós foi pra praia. Rapaz, ó, vocês estão assistindo a gente em casa. Tem as fotos no meu, Tem, no tem. meu Assistindo a gente em Face. casa, dá o like, compartilha, comenta aí, fica à vontade, compartilha e dá o like, que vai ajudar muita gente. A gente chegou aí pra praia uma vez, a turma da rádio. E Não. o Japa foi junto. Fomos, eu acho que em 3 carros. Fomos. Japa. Eu fui junto com a Elaine que trabalhava comigo. A Elaine, é a gente verdade. trabalhava comigo. E Isaías, Gilmar Isaías. Santana. Gilmar Santana. O Elinho naquela época. O ele Elinho era menor foi? de- O menor de Elinho, idade. o Elinho fez 18 anos lá. Sério? mesmo. Lá, fez aniversário lá. É mesmo. Novinho. O Cal, né? O Cal, que era branco que nem a parede. Pelo amor de Deus. Lembra que eu fui Cleverson. assaltada lá? Não. Ô, louco, Japa. Também Não foi. Não lembro. Cara, eu me recordo dessa viagem nossa lá, que a gente Eu lembro que eu saiu um dia à roncava. noite a gente saiu à noite numa balada. Eu, você e o Lu, a gente foi numa balada. E à essa noite lá. parte eu lembro. Essa eu não vou esquecer nunca. Essa eu não balada vou top esquecer. que a gente Meu foi. Deus, eu não posso falar. Eu não vou esquecer nunca aquele dia. Ah, mas foi rapaz. muito gostoso aquela Foi experiência, legal. a gente ter ido naquela Não, balada. a balada primeiro enganou a gente, né? Que ela bota todas as meninas na porta, se faz uma fila. É. E aí a gente foi e viu outras, viu os outros lugares, estavam indo, não, esse é um lugar que tá bombando. Ah, mas a boate era top, era um Não, ambiente mas muito nós top. chegou cedo, né? Porque nós era nem 11 horas. Aí tava uma fila de gente. Ô, bem estratégia, né? Porque nós entrou, não tinha ninguém lá dentro ainda. Os caras é Aí esperto. depois foi entrando, encheu de gente e tal, mas que estratégia. Você passava lá, via aquela fila de gente, falando, nossa, deve estar lotado, uma fila de gente. Não, eles seguravam aquela. E as bolsas, seguravam todas as bolsas na frente, tudo com uma roupinha curta assim, né? Aí sobrava na frente. Aí os homens cara. vinha tudo atrás, já fazia aquilo. Eu falei, nossa, é ali mesmo que eu vou. Aquela época a gente tinha pique. É verdade. E eu, É, eu falava, tinha Cezinha, Lu, velocidade. vamos ali, que eu gostei daquela. Ai, que coisa. Aí você, então vamos. Eu falei, nossa, que uma balada, né? Uma pancada. E a né? gente chamou isso aqui, né? Na época É, Não quis ir, solteiro. não quis ir. Era Não, um meninão. Perdeu. Perdeu, mesmo. bobão, Foi um bobão. pa- Foi um passeio legal. Bobão. Perdeu. E eu lembro lá que tinha uma pessoa lá, nossa. Era mulher, né? Era mulher. Primeiro que era mulher, né? Eu tenho uma Sim, moça sim, bonita, né? Sim, Tal. claro. Porque eu tava contando outra história lá pro Léo, que eu ia pra umas baladas lá em São Paulo, lá, mas isso não dava pra saber se era, né? Mas lá eu tenho certeza que era. Aí tinha uma moça bonita lá, e você só, vai, Japa, vai. Eu tava me empolgando, vai, Japa, vai lá. E eu empolguei, acho que eu bebi um pouquinho bastante, bebia, né? Aí tomava umas. Tomava um, tá até vermelho, que nem o pimentão. E fui lá oferecer a bebida pra moça, a moça se encantou com o Japa pra mim, mas depois nunca mais também, mano. Coisa de passado, né? Tá bom, o importante foi o passeio, pô. Mas que balada, aventura, que aventura. som alto. Foi no que Guarujá? panca- Acho que foi, né? Foi no Não sei, não Praia lembro. Grande? Praia Grande. Praia A Grande. gente tava no rancho do sindicato. É verdade, é verdade. Um é monte de verdade. gente no apartamentinho pequeno. Nossa, acho que eu Um dormi monte na de cozinha gente. porque eu roncava. Roncava demais. Você e o Gilmar Santana roncava demais. O Gilmar Vocês também, dois. mas eu ganhava, eu acho. E aí ninguém conseguia dormir. O Elinho, né, ele? Ninguém conseguia dormir, eu roncava. Não sei o que, pô, mas o que tá acontecendo? Nossa, você ronca pra caramba. Aí gravaram, deve ter gravado até hoje lá. Nossa, o Bi foi muito gravava. legal. Pena que a gente foi só uma vez, podia juntar Verdade. a turma de Nossa, novo. a Sônia, foi a Sônia. fazer a parte 2 Zé dessa reuniu o viagem. pessoal, verdade. Ah, Zé foi reuniu, foi divertido. muito Época que legal. a gente tinha o corpinho em dia, né, já? Nossa, eu era magrinho. Foi eu era muito gostoso. magrinho. Magrinhos, mais Olha, novinhos. Que legal. Só que era meio longe, né? Nós tinha que andar lá, não era? Eu tinha mais ou menos perto da praia. Eu não lembro. Não, a praia era uns 4, 5 quarteirões. de onde Tinha um a gente café tava, da manhã pertinho. top do lado ali, né? Que fazia um café da Não, o manhã. lugar lá era Nós gostoso. descobrimos. Gostoso, foi Lugar- muito, lugar muito foi bom. legal. Ô, Bia, ajeita de novo esse sindicato aí pra nós ir lá. Mas foi muito gostosa essa experiência do rádio que a gente teve juntos. E aí depois, o Japa naquela época, ele entrou na política, né, naquele ano. Entrei. É verdade. Candidato, né? E aí me deixou sozinha fazendo o programa. Eu não tinha experiência de Verdade, nada, eu não sabia fazer verdade. sonoplastia, mexer na mesa, né? Quem mexia? Aí
Aí depois eu tive que Teve aprender. Teve que aprender, velho. Você foi embora, me largou. Aí eu Verdade, peguei, é tive que... política. A água bateu na bunda, eu tive que aprender. Verdade. o Elinho não tava naquela época? Não, acho que você chegou a me dar umas aulinhas ali, depois eu peguei o jeito sozinha. Aí, tá vendo? E fui. Ah, agora, como que é DRT? O que é o nome do curso lá? Hoje eu tenho DRT. DRT. Hoje ela tem. Ô, Japa, você teve, rapaz, uma trajetória muito doida. Você fez muita coisa diferente. Mix, né? Que o Mix. pessoal Japa Mix. que tá assistindo a gente tem certeza que não conhecia. Não conhecia. Agora eu vi que você tá envolvido em um projeto novo. Isso. Conta pra gente o que é esse projeto que você tá envolvido agora. Olha, eu não queria, falar a verdade, eu não sou muito assim, eu vejo que vocês também têm animal, assim, eu tenho o meu, assim, mas eu não sou muito aquele apegado ao animal, não. Mas aí me convidaram. Aí eu fui ajudar um pouquinho ali, ajudar um pouquinho, divulgar, fazer a minha parte de locução, fazer um som e tal. E aí eu fui pegando amor. Garrou amor. Aí você vai vendo os animais sofrendo e ninguém por eles. Você vai vendo o animal abandonado e cada coisa que você não tem noção que as pessoas fazem. Tipo a maldade, né? Tipo, a pessoa adota, quando é de filhote, depois fica velho, abandona, maltrata, ou ficou doente, abandona, bota num saco. Então, cada situação que aí você vai pegando um amor, uma garra, uma vontade de ajudar, porque não tem ninguém, essa causa não é lucrativa. Não é nada pra ninguém. Só bucha, então, né? É assistente social, cara. Então é bucha. Assistente social, Então um ser eu vivo. Eu falo, pô, não tem ninguém por eles. Então eu vejo o Marcão, a correria que ele faz, a loucura que ele faz. Ajudei muito com ele ali, sempre estava ali do lado dele, ali, na amizade, mas via o que ele sofria. E eu falei, nunca mais eu vou mexer com isso, nunca vou fazer isso. Só ia daqueles de tabela, assim, E né? você veio com a camiseta, né, da ONG, é a Patinhas. Patias do Amor NH. Faço parte, vai ter uma eleição aí agora, estão torcendo aí para eu ser o presidente, vamos ver. E estamos tentando, porque é difícil. Tem gasto, tem que fazer vaquinha, tem que fazer rifa, tem que fazer pizza, tem que levar os cachorros para doar, vacinar, Como que castrar. vocês fazem esse trabalho? Vocês recolhem os animais que chegam lá, o pessoal procura, ou vocês pegam abandonados? Ela está no início, então uma ONG mais estruturada já tem espaço, já tem ajuda, já tem ajuda do governo, ajuda de deputado, ajuda de vereador, ajuda da prefeitura. Como a gente está começando, inclusive eu falei com o prefeito essa semana, a gente está no começo, então virou utilidade pública agora, então é mais um ano para a gente começar a receber verba impositiva dos vereadores, tem que fazer projeto. Então a gente não tem ajuda nenhuma por enquanto, né? Então a gente resgata gato, leva lá no castração que é gratuito. Resgata cachorro, leva lá, cuida, paga veterinário do bolso, paga isso, tudo do bolso. Então a gente faz uma vaquinha, pede na internet, pede uns ajudam de boa fé. Fizemos agora um carnezinho e para arrecadar, para tentar, né? A gente tem um local só para resgate, assim, de... Como que fala? Ficar em recuperação, porque não pode ficar na clínica, Sim, não pode ficar em entendi. lugar. A gente não tem espaço em casa, então a gente tem um local só para ter uma grávida, uma gravidinha, fala prenha, né? Não sei como Prenha. fala. E que tava na rua, pensou? Grávida na rua, num frio desse. Então tá lá. E tem uma outra que foi atropelada, que é a Rebeca, a gente tá voltando pra adoção, que tá machucada aqui, tá em recuperação, mansa, dócil, um amor, obedece tudo, né? Obedece mais que a minha de casa lá. E aí a gente faz isso. Uma foi atropelada, a pessoa não tem condição. A ONG é para animais abandonados, quem não tem dono, mas aí a gente tenta fazer rifa, a gente tenta pedir pro pessoal, anuncia, divulga, eu tenho força na rede social, uso a minha força para isso, eu usava para as outras coisas, então vamos usar para isso. E aí junta, eu, a Ariane, a Andréia, a Glaucia, o Roberto, a Kátia também, a esposa do Roberto, e mais alguns apoiadores, né, que voluntários. Tem um estacionamento, a gente pega um espaço lá que é o estacionamento e fica lá chamando o carro para estacionar, o pessoal ajudar. E esse dinheiro do estacionamento ajuda, a gente deu 80 carros a R$40, dá uma legal. Então a gente ajuda os animais, cirurgia, veterinário, só de veterinário é uma pancada. Eu imagino. Não, né? imagino. E aí a gente mandei fazer a camiseta, que tem alguns parceiros que patrocinaram. E é uma causa difícil, uma causa que não sendo tipo assim, o lucro é você vê o animal sendo curado, Sim, é o você resultado, vê a cara. gratidão,
Você vê uma coisa que eles não têm voz, eles não têm ninguém, não tem voz mesmo, né? Late, né? Quem que representa eles? Nada. Não tem ONG, não tem outras ONGs, não tem nada. Então é uma coisa que está abandonada. Onde que ela fica localizada? Ela não tem um endereço fixo, não endereço tem. fixo Então a gente atende, na hora que a gente está trabalhando, a gente vai tentar socorrer. Um que está parado uma hora, a gente vai fazendo um círculo. São pessoas que nem a gente. Certo. Tem um horário que para de trabalhar, vai lá visitar um, vai ver outro, vai ver o caso de denúncia. Então a gente chama a polícia, faz BO. Hoje tem lei de maus tratos, você não pode Mas amarrar. essa prenha que você falou, ela tá onde? A gente alugou uma casa, a gente não pode nem falar. Né? Porque não pode vizinho, não gosta de cachorro. Sim, não pode É divulgar. muito problemático, Entendi, muito complicado. entendi. A imobiliária não aluga, ninguém aluga. Então a gente alugou um espaço lá, porque a gente não tem onde colocar. E tem pessoas que estão ajudando. E aí tá só esse tratamento. Um que é atropelado e tal, a gente vai lá. Por isso a gente fala, o pessoal que abandona, joga lá. Que nem faz do canil. Que Eles coisa, fazem né? isso, eles vão lá no Eu canil. sei como que é, uma Eu peguei forma com um como bebezinho, minha filha quer um bebezinho, aí cresceu, começou a rasgar as coisas. Não tem paciência, não quer se divertir, não quer dar tempo pro animal. Abandona lá no lixão, lá no canil lá. E tem um Verdade. monte lá pra adotar. Meu Deus. Então é uma causa que não tem ninguém. Então nós somos só em 6 na ONG. Mas alguns que apoiam em volta lá, que Mas ajudam. se quiser ajudar, como que eu faço? Se Tem quiser o- ajudar vocês. Tem o Pix, que tá no Instagram. Você vai lá no Instagram Patinhas do Amor NH. Patinhas do Amor NH. NH, certo? E você vai lá, tem o Pix, você pode pedir o carnê, tem os telefones do pessoal lá, tem o meu também. Meu Instagram, o pessoal vê na rede social. E a gente tem um carnezinho. Então eu quero dar R$10 por mês pra ajudar. Não tenho lar, já tenho 4 cachorros que nem você Já tem. tenho 4. E eu tenho que fazer. E eu, vou ajudar uma causa que não tem ninguém por eles. Aí tem um carnezinho, a gente faz o carnezinho, a data que você quer. Tal. Coloca os seus dados. E você fala o carnê porque a pessoa vai lá, alguém Dá vai 10 reais buscar? por- Alguém vai buscar? A gente leva o carnê, ou senão vai lá na Descolados com o Roberto lá, ele produz o carnê. Ou se a pessoa quiser também, como já ajudou aqui em outras entidades já, pode combinar de pegar o Pix de vocês e mandar o Pix. fazer um Pix mensal. Isso, pode combinar. E no carnê já tem o QR Code do Pix. Já tem tudo. Então a gente só pra Legal. lembrar tal a pessoa. Vamos ajudar, gente. Então o pessoal que quiser dar uma força pra ONG, ela é nova na cidade, não tem muita estrutura, né? É a gente, são pessoas. Mas é assim que começa. Assim que começa, cara. E aí eu pego, vai ter um evento junto com o Kesley, junto com o pessoal da rádio, o pessoal dos comércios da cidade, lá na Santa Clara nesse sábado. Isso. Então é bairro todos por todos, é bairro feliz Todos lá. por todos, isso. E aí você vai ter os animais para adotar lá. Tem um mais dentro que o outro, tem de raça que a pessoa abandona. A pessoa vai muda, separa, larga o cachorro lá na casa. Em casa a gente tem 2 cachorras que são adotadas da rua, a gente sabe como que é. Que é Então. importante fazer esse trabalho. Pô, e o amor que elas têm com a gente. Nossa. Esses cachorros são maltratados tipo assim, é diferente. Você vê que ele retribui, agradece. Pô, não custa nada, né? São amorosas, né? O cachorrinho que você pega da rua, eles são mais amorosos. São demais. Eu sei porque eu sofridos. tenho 2 nascidas lá, dentro de casa, então são elas já são todas... Metida, né? elas são Que metidas. veio da rua, que veio da rua que já era grande, a gente pegou tudo grande, já não era É. filhote, não. Elas são mais amorosas. São maltratadas, são judiadas, não passam por. É diferente. Então, gente, você tá assistindo aí o podcast aí, o Isso Pode Brasil, dá uma força aí pra gente aí, que a gente quer que cresça, né? Ela virando utilidade pública, aí os deputados começam a ajudar, daqui a um ano o pessoal, os vereadores começam a ajudar, a prefeitura fornece a castração, então a gente quer castrar tudo. Falei com o prefeito, umas novidades aí que a gente quer fazer, ele dá uma força pra gente. A prefeitura em si, né, não tem muito como ajudar. Mas eu falei com o Fabiano como amigo, como tudo, ele falou ver o que pode fazer, o que precisar da máquina aí, da prefeitura, a gente vai tentar. O Fabiano é que bom, parceiro. que Vai Fabiano é tentar melhorar isso, porque. E é isso que Novo Horizonte é melhor que muita cidade. Eu vou em várias cidades fazer locução, fazer um trabalho com OK. Tem praça que tem 20 cachorros correndo pra lá e pra cá, brigando. Aquela coisa. Aqui você não vê um é dois, tal. É uns que ficam ali, talvez, na praça ali, que já tem um pessoal que cuida tal. Mas é menos do que muito. Mas ainda tem gente ruim, viu? Tem gente que amarra, tem gente que maltrata, acredito. tem gente que deixa passando fome. Pô, tem internet hoje, né? Ó, não tô podendo, não tenho Obrigada. condição. Preciso de ração, não tenho condição, preciso disso. Faz. O que a gente faz é isso. Pega uma pizza lá do Borani, pega um lanche do Borani Lanche, faz uma rifa. Gente, ajuda com R$5. Não abandona, Ajuda né? todo mundo, muita gente ajuda. Eu quero agradecer, muita gente que E ajuda. se você não pode cuidar, não adote. Você vai adotar uma criatura que você possa cuidar. Tem que ter cuidar. Responsabilidade. Tem que vacinar, tem que castrar, porque você Sim. tem que
Tem esse que processo. cuidar, é um gasto. E a castração é grátis em Novo Horizonte. Tem muitas cidades que não tem. Aqui é E grátis. ótima a castração, viu? Ótima. Minha mãe já levou o cachorrinho dela, minha cunhada. Então Então gente, é muito, muito importante Vale a isso aí pena, também, vale a É pena. viu? importante o pessoal saber, sim. Não é toda cidade que tem, não. Nossa, a gente tem tanto assunto, né, pra perguntar pro Japa. Caramba, velho. vai ter parte 2? A gente vai ter que marcar um outro dia já. E, Forever, e depois, forever. Marca depois outro de rádio, tudo isso, você também embarcou nesse universo do podcast, né, Japa? Isso. A gente vê aqueles famosos, né? Aqueles Podpah, que é o top, né? Isso. E o outro que é o Flow. Tinha o Flow e o Podpah. E o Podpah eu seguia o Mítico. Desde que era molecão, baladeiro, né? Na época não era balada, eu segui o Mítico. E de repente eu vi o Mítico lá fazendo junto com o Igão lá o Podpah. Eu falei, nossa. E aí a gente isso antes da gente lançar, eu ficava conversando com o Elinho, a gente conversava entre a gente. Elinho, e aí tal. O Elinho trabalhava pra fora, trabalhava pra cá, vamos fazer, e ficou. E aí eu encontrei o Léo também com a mesma vontade. Eu falei, o Léo Soares. o Léo entregava folheto pra mim, viu? É verdade, ele contou a ele história contou, ele ele veio aqui contou no nosso aqui. podcast. O Léo também já veio aqui, Léo. E aí eu criei essa amizade porque ele trabalhava direitinho, entendeu? E aí a gente criou esse vínculo e tal. E o Léo vendia pão. Ele é uma pessoa humilde. E tinha vergonha. E aí ele foi indo. Ô, Japa, vamos indo. Começou a postar e foi crescendo. E foi crescendo a rede social. Eu falei, ô, Léo, por que a gente não... já faz uns 3 anos já, Hélio. E por que a gente não tenta fazer um igual que tá rolando E lá, aí que tá na veio a mídia? pandemia também, que deu o boom dos podcasts, né? É verdade. O pessoal não pandemia. saía de casa, verdade. aí Falar em teve... pandemia, eu peguei Covid também. Sim, a gente vai falar. E aí, pô, vamos. E aí começamos a convidar o pessoal da cidade, né? Só que o nosso, o Léo é da bagunça. O Léo é da balada. E tá dando muito certo, né, Japa? Isso. E eu já sou mais serião. Então ele fala lá, bagunça um pouco, eu bagunço mais sério. E é legal. É a mesma coisa inclusive- do Memory Night. Né? Né? Inclusive o Japa, na hora que a gente... Porque o podcast deles também é feito aqui, É né? aqui na na plataforma. plataforma. E ele falou assim, Santos. eu sou acostumado a ficar sentado desse lado, né? Eu tô ao contrário É, agora, dá vergonha, tal. né? Dá vergonha. Não é acostumado, né? A posição E o Cezinha já ajudou oposta. bastante a gente lá no nosso também. A gente até apresentou alguns dias, já participou? Chegou a participar com a gente lá? Cheguei a... Não, eu participei. Eu lembro. Um só. Alguns deu, alguns não deu. Aí o Léo ia jogar bola, né? Filha da mãe. E aí eu pedi ajuda pro Cezinha me ajudar. E foi isso, é legal. É uma novidade esse sistema de podcast que tá na moda. Todo mundo Sim. que abre o celular tem lá. Podcast de maromba, podcast de zoeira, né? É um programa de rádio, né, cara? Tem Na de verdade, piada. a gente fazia isso muito no rádio, né? Memory Night É verdade. já E fazia agora a isso, gente já. tá, né? Agora com... Gravando, né? Agora tem que. Agora tá tem que gravando, mudar né? a imagem, Agora Na- virou o videocast. Na É rádio ele não videocast. podia ir de chinelo. Então o podcast já tem. Ô, Japa, e você também passou um aperto danado na época da Covid, né? Eu quase fui pro Beleléu, hein? No primeiro ano do Covid, aquela coisa, passava álcool até no pé. Minha irmã falava, a gente não comprava nada, não saía, comprava por telefone, era tudo assim, né? O mercado entregava em casa por tava telefone. todo mundo assustado, né? Todo mundo assustado. Então eu ficava em casa, minha irmã não saía de casa, passava álcool no carro, passava na maçaneta. tudo, 5 passava borrifadores, tudo. passava álcool. A roupa Não, manchava- eu desinfetava a compra, era tudo. Nossa. Limpava item, Manchava tudo as coisas da compra, tudo. com álcool. litro de leite. Ai, Limpava tudo com ficava- álcool. o leite ficava alcoólico, né? E aí, chegava com a roupa, tirava a roupa, passava o outro, trocava de roupa. Olha que coisa, que loucura. Aí eu fiquei um ano nessa paranoia, né? Não peguei Covid. Aí depois de um ano, teve um boom que teve na cidade A ainda. segunda onda. É segunda onda? É. Isso aí, é segunda onda. E aí, todo mundo preocupado, eu falei, mas eu já tava... Passou um ano. Eu não vou pegar, não peguei até agora, não vou E pegar. pegou. Nossa. Foi feia a coisa, Cara, hein, a Japa? coisa foi feia, hein, Aí deu fé. Aí eu fui no postinho, né? O Thiago Igami, inclusive, né, da Carisma, Ele teve também aqui com a teve gente. aqui e contou Nossa, também nossa, que ele passou ó, também um ele aperto. Chegou a botar aquele negócio no pescoço. Sim, aqui, ele com foi fé, entubado. entubado. E aí deu febre, deu isso. Eu usava um CPAP pra respirar, aquele CPAP pra não roncar e tal. E aí aquilo lá que me ajudou um pouco. Porque aí eu usava aquilo lá e eu não me faltou tanto ar. Que é o problema do ar, né? E aí eu fui no médico lá no postinho, eu morava na Alvorada ali, na Serra. Aí medicou, só que medicou um pouquinho fraco a dose, né? Era pra tomar 1 miligrama de Novalgina e eu tomei só 500 ml. E aí a febre veio.
E aí passava a noite mal e eu ia correr pro hospital. Ah, mas mandava de volta. Aí corria pro hospital. Só que teve uma hora que eu falei, não, acho que eu vou pro pau agora. Porque aí eu Nossa, não conseguia mais respirar, não conseguia mais, deu uma falta de ar, eu com CPAP, mesmo com CPAP, febre, uma febre não baixava. E não tava tendo vaga também nos hospitais. Não tinha vaga. Não Tava tinha. tudo, e morrendo gente. É. Morrendo gente. Morria 7, tinha 7, já entrava vaga e não tinha vaga. Inclusive, no dia que eu fui, teve até o Ferrugem, né? Ferrugem lá e tal. E morreu naquele dia. E aí eu tava aqui também, abriu uma vaga pra mim. Eu cheguei mal, falei, eu guardei o carro lá na frente do FAF. O carro ficou lá e fui dirigindo, meio que faltando ar. sozinho, cara? Sozinho, meio que faltando ar. Eu falei, eu tô indo, controlando de boa e tal. Cheguei lá e aí viu aquele negócio lá, com o símbolo lá no dedo. Para que eu vi, nossa! Você já foi pro pau, porque o cara viu, tava pior que os outros que tava lá na UTI. Eu falei, O pulmão nossa. tava fechado. Fechadíssimo. E eu consegui, como eu tinha já programa de bronquite, essas coisas, eu achava que dava pra controlar. Mas, olha, dá até uma sensação agora de Nossa, lembrar. que loucura. E aí faltava ar. Aí botaram eu na cama lá, de bruço. Aí eu já encharquei a cama, molhei o chão de tanto suor. Não sei como, tanto que suor. Da febre. E aí foi, aí morreu um lá na UTI e liberou. Olha que coisa, né? Liberou a vaga e colocaram eu lá. É, tava assim. E aí botaram aquele negócio, aquela máscara aqui, aí injeção pra não dar trombose, injeção sei lá do quê. Que agonia, né? E aí já furação, aquela coisa, um monte de medicamento, aqueles barulhos, aquela coisa. Você fica. Você chegou aí pra UTI? Fiquei 15 dias na UTI. 15 dias, cara. E aí aquela pipipipá, e as luzes começam a ficar louco lá também, né? Não conseguia mais levantar. Mas chegou a entubar? Então, aí essa é a parte que eu acho que eu me salvei. Porque eles queriam entubar. Vamos entubar que você já tá lá embaixo, você não tá respirando. Eu falei, não, tô de boa. Mal. Eu falei, não, tô tranquilo. Não, mas você tá com... Não, eu tô tranquilo, nem pode deixar. Aí tinha a Jéssica, que é fisioterapeuta, né? Jéssica tava lá, eu falei, Jéssica, fala que eu tô bem aí. Ah, tal. mas então você tinha que autorizar pra entubar. Tipo, se você não... Não, o povo chegava mal e já entubavam, Já não dava nem entubava. tempo. E eu já via isso, e eu vi o povo morrendo desse jeito. Vi muita gente, sinto muito, mas era uma coisa que o pessoal entubava e morria. E aí eu vi o povo entubar morria, eu falei, não, tô de boa. Não, mas vamos entubar. Não, tô tranquilo, não fala, não. E aí tinha a Pachita, né? Carol Pachita, que é filha do Pachita lá da prefeitura, trabalhava lá. Carol, tô de boa, viu? E os outros, aquele aparelho, aí eu não conseguia respirar, passava mal. Aí dava alteração no batimento, dava alteração, eu queria entubar. Aí o que eu fazia? Eu botava o dedo daquele aparelho lá, um negócio assim, botava assim, respirava. Aí eles viravam as costas assim, aí eu respirava por aquele negócio, por aqui. Porque o aparelho, aquele BIPAP, não sei como que é, CPAP, um negócio Não lá conheço, que é uma máscara pra respirar, que é pra ajudar a respirar, porque falta ar, né, e tal. Isso. Ela era descontrolada, porque a minha respiração é lenta. Eu respiro devagar. E aquele negócio fazia assim, E aí você ficava alterado, seu coração no pau. E aí, meu coração não tá bom. Você já tinha dificuldade pra respirar, É. já normal, né? O negócio ficava louco. Aí eu falava pra Jéssica ela regulava. Mas aí vinham outros caras de fora e regulavam errado. É. Aí vinha outros, aquela loucura. Um negócio que eu acho que teve um pouco, já sabe, de pessoal inexperiente. E aí o povo, mesmo os enfermeiros daqui, ia pra outra cidade, sabe? É uma loucura. Você não era os foi mais mesmos, aquela difícil. Você bagunça. ficou internado aqui em Novo Horizonte? Entrei no Horizonte, da UTI. E aí eu, do lado morria, do outro morria, do outro lado morria. Aí chegava uma mulher, eu não quero copo de plástico, eu quero copo de vidro. Minha água tá quente. A mulher falou isso, né? Eu tava vendo, né? Sei lá do que? E ela tava falando assim. É coisa de dar aqueles apagão na gente, cochilar, né? Não queria ver, a mulher tava morta. Gente, que loucura. Aí não? o outro do lado. Morto. E aí a UTI tem aquelas cortinas, né? Uhum. Mas as cortinas tá todo mundo entubado, menos eu. Então, as cortinas via ficavam tudo. abertas. Aí o cara de madrugada, o cara do meu lado, o cara de madrugada acordava, não sei se era o sedativo, a dose do sedativo era, não sei, errada, o cara de madrugada acordava se debatendo. Ah, que horror. E aí acordava o sedativo e via que aquele negócio estava entubado, olha, dá até uma agonia. Via aquela coisa Rapaz. entubada, Você viu muita coisa ali, hein? se já? debatia, aí de repente morria. Meu Deus. Aí era outro. Chegava entubado. Então você viu um monte de gente morrer. Eu acho que morreu 14 a 30 pessoas nessa época, no dia que eu tava lá. Meu Deus. Foi o mês que mais morreu gente.
E aí eu falava, não quero ser entubado, porque eu ficava com aquele trauma lá e tal. Inclusive, Que situação. na hora que eu ficava desesperado, eu sentia, é meio coisa assim de Deus, né? Eu sentia alguém assim na minha perna, assim, ó, 3 toquinhos, assim, pá, calma, calma. Eu ficava calmo. Mas eu não conseguia, o nervoso é tão que você não conseguia falar, você não conseguia orar, você não conseguia lembrar um versículo da Bíblia, não conseguia lembrar um louvor. Era tanto aquela, não sei se era o medicamento, não sei o que era, Junta tava tudo, tanto. né, cara? Tenta lembrar de uma música, você sabe, você lembra de uma música, qualquer música, você consegue lembrar de um refrão. Eu não conseguia lembrar, não conseguia falar, não conseguia raciocinar, não conseguia. Bom, aí pra ir no banheiro, aí eu. Bom, depois de 7 dias lá, que morreu um monte de gente, aí as moças iam furar, errei o furo, você me perdoa, eu falei, pode furar, fica à vontade. Ai, você quer tomar um banho? Pode dar banho, fica à vontade, eu fico peladão lá, pode dar banho. Vou Porque ficar a gente- eu a gente nem não é ligava nada, mais cara. pra A isso. gente não é Sabe? nada, né, cara? Não consegui ir no banheiro, fui tentar ir no banheiro, caí. E Puf. graças a Deus fraco. você saiu dessa, né, Japa? E aí recuperei, né? Depois passou esse processo, consegui melhorar, fiz os exercícios lá e tal. E aí eu fiquei 3 meses sem conseguir andar, saí de cadeira de roda de lá. Teve que fazer Aí eu uma fui fisioterapia, né? ficar com a minha irmã, lá eu fui fazendo os exercícios. Depois eu fui na fisioterapia também com porque o Vasquinho. enfraquece tudo, né? Enfraquece Perde musculatura. musculatura, né? Perdi, aí eu tinha 130 quilos, eu perdi os 30. Eu fiquei com 100. Nossa, eu magrinho, né? Depois eu ganhei tudo de novo. E aí tá aí. É um milagre, né? Porque muita gente Milagre. de bem de saúde. Você, o Thiago, muita gente que a gente conhece. aí BGO, foi, BGO, passou, foi BGO. um milagre. E aí as pessoas bem de saúde, eu era gordo, bronquite, meu histórico era asmático. Eu falei, não, já era, vou pro pau. Só que eu acho que nessa parte de não ser entubado, eu acho que foi uma E uma você melhor vê parte. que muita gente né, falava que tal fator de risco, a obesidade, e você né, tava acima do peso. Nossa! eu E tava gente que tava ali magrinho foi-se embora. magrinho, saudável. Saudável. Eu falei, nossa, eu quebrado, pobre. Por isso que não tinha muita E o, lógica, e o né? povo, Não, mas e o povo é uma com exceção à regra também, posses, né? o povo com dinheiro pra pagar o médico que for, morria ali. Então, não vê Paulo E Gustavo? eu falei, nossa, eu Mas ali. é complicado, não é fácil, não. Não é fácil, não. Ainda bem, graças a Deus Mas que deu não, tudo não certo, foi, já não foi vamos- dessa vez, né, já? Já Palmeiras tá Não, aqui com tamo a aí. gente. Não foi Graças dessa a Deus. vez. Graças a Deus, tamo aí. Pra gente fechar um momento engraçado da sua carreira. Eu acho que como você tá pra rua aí todo dia, você deve ver muito momento engraçado, hein? Ó, momento engraçado tem vários, mas o último momento engraçado que eu postei na rede social, todo mundo rachou o bico, eu brigando com os flanelinha do estacionamento lá teve o jogo do Grêmio, né? Aí vem 30, 40 pessoas de fora pra cobrar R$ 200 por carro. E aí eu peguei né? Tava lá pra ONG, né? Pra ajudar a ONG lá, eu falei, pô, não vou deixar, né? Ia brigando com eles lá. Fui brigando, fui postando na internet, nervoso, gente, bom, e a polícia não conseguia fazer nada. E eu porque não já vi tava- esse vídeo. E aí o Léo rachando o bico, falou, calma aí, vai brigar com os caras. E aí os caras, pra não passar, porque eu tava brigando, falando no microfone, os caras entravam dentro do carro e passavam por nós, assim, pra não trombar. Mas graças a Deus deu certo, agora não tem mais flanelinha. O prefeito deu uma força, né, com a fiscalização, a polícia também, então não tem mais flanelinha em Novo Horizonte, não vem mais, porque eles cobravam R$ 200 pro teu carro e assistir o jogo, ou ia embora. É No jogo, complicado. no jogo do Corinthians, cara, eu lembro que a gente foi parar o carro lá, tinha cara pedindo 100 conto, É com um 40, absurdo, 50. gente. E Pra aí- parar o carro na Na rua, rua. velho. Pra parar o carro na rua. E pegava as vagas que não podiam, não falavam que tinha autorização e não tinha. E a gente lá com a ONG pra ajudar, a gente ficou meio. Eu fiquei estressado, foi engraçado, porque todo mundo achou que tava brigando com aquele povo, correndo com os flanelinhas. E esse é um dos momentos que eu me lembro que foi divertido e foi estressante também na hora lá também. Que bacana. As suas redes sociais, tá tudo... É Japamix. Japamix Oficial, @JapamixOficial, já faz. Segue aí, gente. Eu acho que eu já tenho o Instagram quando faz o Instagram? Desde 2016 eu tenho o Facebook. 2013 eu tenho o Facebook. 2016, 2017. eu não O lembro. Instagram é um pouquinho mais tem- novo. Então eu tenho. E tá aí nessa vibe. Eu não E sabia lá que era você tão faz a legal. divulgação dos seus trabalhos, E- faz também da ONG, tudo lá. Tudo lá. Posto meu dia a dia. Japa, posta só organizadinho, só das Contatos propagandas. comerciais. Não, eu posto tudo. Eu tô comendo, eu posto. Tô fazendo uma comida, eu posto. E é aleatório. Tô postando a divulgação e tem tem mais de 12 mil seguidores. E cada story lá dá 800, dá 1.000 pessoas que assistem. Então eu acho que tá resultado. Então eu posto meus parceiros, quer dar uma força pra gente, quer ajudar a ONG, quer ajudar o Japamix. Tamo aí.
E o podcast toda é. quinta-feira, hein? Toda quinta-feira, né, o horário a gente tá mudando, 20 horas, por aí, por volta das 20 horas, depende do entrevistado. Se liga NH, viu? Dá lá no YouTube, lá naquela Vai lá força pra seguir gente. também, gente. Já estamos há Muito 3 legal. anos também nesse projeto aí, ajuda a gente Bacana também. demais, show de bola. Sensacional. Sensacional. Japa Mix Tum! Foi aí. Foi um prazer falar com você, Foi meu demais, amigo. nossa, que legal, hein? Foi muito legal mesmo. E vamos pra cima. Deus te Obrigado abençoe pela sempre. oportunidade. E vamos pro episódio 2, logo aí. Agora a gente vai conta. Tamo junto sempre, Japa. Tamo junto. Coisa boa. Esse foi o Japa Mix Luiz Carlos Kawahara. Vai lá, gente, segue o nosso Instagram, @IssoPodBR. Vai nesse vídeo agora aqui, ó. Dá um joinha, ajuda o nosso projeto para poder divulgar mais ainda as nossas entrevistas. E faça o seu comentário também. Com certeza. Deixa o like pra gente, comenta, segue. Vem fazer parte aqui do nosso podcast Spod Brasil. Tenho certeza que vocês vão entrar no canal, vocês que assistiram aí essa live, vão entrar no canal, vão seguir, vão gostar. Vai maratonar o canal que tem muita entrevista legal também, tá bom? Ó, Plataforma Hélio dos Santos com a gente, dando total apoio a esse podcast e também ao podcast aí do Japa, dos meninos. Tudo que você precisar em áudio, fazer aí a sua videoaula, tudo que você precisar, Plataforma Hélio dos Santos. É o seguinte, bateu aquela fome na hora do almoço, lanchonete, churrascaria do Trevo, o churrasco de verdade, como o Japa Mix disse aqui, tem aquele prato feito com carne assada sensacional, tem carne assada por quilo também, tem a sua marmita, tem porção, lá na lanchonete, churrascaria do Trevo. Mas o Japa já emagreceu, né, Japa? Já né? perdeu uns quilos aí. 20 quilos Ó, foi. já perdeu né? 20 quilos, velho. Falta mais 20 Mas é agora. o que a gente tava falando, a gente gosta de comer. E boa comida. Isso aí. Né? vamos comer. Fala mais, Ateliê Baijô Biasi com a gente, tudo que você precisar em personalizar aí pro seu evento, pra sua festa, pros batizados, enfim. Ateliê Baijô Biasi. E você que tem o seu negócio, vem conhecer a AL, uma plataforma de vendas online para o seu negócio. Oferece um sistema completo de pedidos, pagamento e marketing. E lembrando que tem ferramentas para dar suporte via WhatsApp e também via e-mail AL. Muito legal. Também Gela Bem Sorvete, o melhor sorvete artesanal de Novo Horizonte. É Gela Bem Sorvetes com a gente aqui nesse podcast. OK Telecom, o seu provedor de internet, o Japa Mix, que é um grande representante da OK. É o garoto O propaganda. garoto propaganda de lá. OK, sempre com uma grande promoção para você, um plano que cabe no seu bolso, para a sua casa e também para o seu negócio, OK Telecom. Rumo a 9K, hein, gente? Rumo a Olha! 9K de clientes aqui no Horizonte. Nossa, muito Bacana, obrigado. sensacional. Bom demais. Também Bonani Pizzaria, Bonani Pizzas e Esfirras, melhor esfirra do interior paulista é Bonani Pizzaria. E o verdadeiro x-tudão, aquele x-tudo caprichado, aquele x-tudo desse tamanho, sabe? Sei. Delicioso. Adoro. Eu também o lanche especial da casa, que é um x-tudo ao quadrado. Você encontra lá no Bonani Lanches, aberto todos os dias, das 5 da tarde às 5 da manhã. O WhatsApp é o 3542-3798. Você vai ficar com meu brinco rodando mesmo? Meu brinco rodando- caiu. Tô rodando seu brinco. Meu brinco caiu, não acha tarraxa e Cezinha Lima já amassou todo ele, tá? Gente, obrigado pela companhia. Até quarta que vem, às 7 da noite. Estamos sempre aqui no YouTube. sábado. Além do YouTube também, se você sentir saudade da gente, estamos juntinhos no rádio. Pela Amizade FM 104.9. O programa Balacobaco, só flashback. Só flash das antigas, hein? Sábado, todo sábado, das 10 ao meio-dia. Com certeza. Beijo gostoso Beijo, gente. e tchau, tchau. Tchau, tchau.